Risco não é surpresa, é falta de método. Hoje você vai entender o FEMEA de um jeito prático e sem mistério. Em menos de 5 minutos, você vai entender o que é FEMEA, de onde ele veio, por que ele continua tão relevante e como ele evoluiu até um manual AIAG e VDA. No final, você vai saber onde usar, quando faz sentido aplicar e quem deveria estar na mesa quando esse método é construído ou aplicado. FEMEA significa em inglês Failure Mode and Effect Analysis. Em português seria análise dos modos de falha e seus efeitos. Na prática, é um processo estruturado para prever, onde algo pode falhar, avaliar os efeitos dessa falha, priorizar os riscos mais críticos e agir antes que o problema realmente aconteça. É um raciocínio lógico de prever, priorizar e agir que torna, o método tão poderoso. O Fenner ele não nasceu na indústria automotiva. Lá na década de 1940, ele foi desenvolvido pelos militares dos Estados Unidos, como parte de um procedimento para aumentar a confiabilidade e a segurança dos equipamentos críticos durante a guerra. Na década de 60, a técnica ganhou força na indústria aeroespacial, principalmente com a NASA, em programas como o Apollo, onde a falha podia literalmente custar vidas. Já da década de 1970, a Ford trouxe o FEMEA para o dia a dia da indústria automotiva, usando o método para elevar padrões de segurança e qualidade dos seus veículos. A partir daí, dois grandes organismos, assumem o papel de organizar essa prática. A IAG, Automotive Industry Action Group, reúne, montadoras e fornecedores, principalmente na América do Norte, e publica padrões e recomendações técnicas. E a VDA, Verband der Automobilindustrie, representa a indústria alemã e também publica normas e diretrizes aí para o setor europeu. E em 2019, a IAG e a VDA se unem e publicam um novo manual. Esse documento é a base do FEMEA moderno, com um foco, em raciocínio de sistema e na forma como a gente prioriza as ações. É o famoso AP, ou Action Priority. Apesar de ter ficado famoso na indústria automotiva, o FEMEA ele cabe em qualquer contexto onde risco impacta resultado. Você pode usar, o FAMEA em projetos, portfólio, gestão de portfólio, no desenvolvimento de produto, em processos de fabricação, processos industriais ou inclusive de serviço, em operações logísticas, em máquinas, no mundo da manutenção. Ele é especialmente útil antes de lançar um novo produto, antes de mudar um processo, no início de projetos críticos e complexos, ou sempre que um novo risco relevante aparece e você precisa de clareza para priorizar suas ações. Ao longo do tempo, surgiram diferentes formatos de FEMEA, adaptados ao foco da análise. Tem o FEMEA de projeto ou sistema, olhando para o sistema como um todo, FEMEA de produto, focando nas funções, requisitos e no impacto da falha para o cliente. O FEMEA, o famoso FEMEA de processo, analisando as etapas de fabricação ou montagem, além de FEMEA de design, FEMEA de logística, FEMEA de máquina, mais voltado para manutenção. O formato em si ele pode mudar, mas o raciocínio ele é sempre o mesmo, prever, priorizar e agir. Na prática, o que faz o FEMEA continuar tão atual é que em qualquer empresa existem dezenas, às vezes centenas de riscos possíveis. E sem um método, tudo parece urgente. O FEMEA ele ajuda justamente a priorizar no meio dessa infinidade de possibilidades. Quais riscos realmente merecem atenção agora? Quais precisam de ação imediata e quais só precisam ser monitorados? Isso se traduz, em economia real, porque prevenir, sempre custa muito menos do que corrigir. E em alinhamento entre times de projeto, qualidade e operações, por exemplo, e em rastreabilidade das decisões, você sabe por que uma ação foi tomada ou não foi tomada. Então, o FEMA ele também suporta nesse ponto. Ao longo da série, eu vou explicando vários conceitos, mas um conceito interessante de já trazer nesse primeiro vídeo é a ideia de severidade, ocorrência e detecção. A severidade, pensem na severidade como o impacto do efeito. E aí vamos fazer algumas divisões, Pode ser no nível de segurança, de comprometer a segurança do cliente final, do usuário final, ou dos envolvidos, na produção, ou numa operação, ou num serviço, ok? Ou pode ser só uma perda de função, primária, secundária, ou pode só ser um pequeno incômodo. Então vamos pensar na severidade nesses níveis. Hoje a gente vai ver mais ao detalhe as tabelas de referência. A ocorrência é a ideia de probabilidade
de uma falha ou de um problema acontecer. E a detecção é a possibilidade que você tem, com os métodos de controle atual, de detectar um problema. Então, pode ser no sentido de um processo produtivo, ou pode ser, por exemplo, né, um desvio no cronograma, um atraso no cronograma. Quais são os métodos para detectar esse atraso ou detectar as causas antes que isso torne, né, um problema, impacte ali o seu projeto. Então toda a lógica do FEMEA, né, para análise de risco, ela é criada com base na análise da severidade, na análise da ocorrência e na análise da detecção. Nós vamos ver isso mais ao detalhe nos próximos vídeos. Para conseguir priorizar, né, o FEMEA ele sempre precisou de um critério. No modelo clássico da IAG, isso era o RPN, Risk Priority Number, que era a multiplicação de severidade, ocorrência e detecção. A ideia era simples: quanto maior o número, maior a prioridade. Só que na prática isso criou um problema. 2 riscos diferentes podiam ter o mesmo RPN, mas a severidade, ou seja, o impacto, totalmente diferentes. Imagina 3 riscos com RPN igual a 100. Um com severidade 1, ocorrência 10 e detecção 10. Outro com severidade 10, ocorrência 1 e detecção 10. E um terceiro com severidade 10, ocorrência 10 e detecção 1. Todos dão 100, mas eles não deveriam receber a mesma atenção. Com o manual conjunto, né, AIAG e VDA, a lógica muda de número para prioridade de ação, que é o famoso AP, Action Priority. Em vez de olhar só para a multiplicação de severidade, ocorrência e detecção, o AP ele considera o contexto de cada combinação. Nos exemplos, né, aqueles com severidade baixa tendem a ficar com prioridade baixa, mesmo com RPN 100. Já o último, né, com severidade alta e ocorrência alta, ele tende a ter uma prioridade alta, mesmo com uma boa detecção. A pergunta ela deixa de ser qual é o número e passa a ser, né, onde faz mais sentido agir primeiro. Se você atua, né, com projetos, com desenvolvimento de produto, com processos, com qualidade ou um PMO, o FEMEA é para você. Ele não é burocracia e nem deve ser, ele é uma gestão de risco aplicada. Um jeito estruturado, lógico, de enxergar problemas antes que eles cheguem, né, no cliente ou na operação. No próximo vídeo dessa minissérie, eu vou te mostrar na prática a diferença entre RPN clássico e o AP, Action Priority, do manual IAG e VDA. E como isso muda, né, a forma de enxergar e priorizar riscos. Se você quer levar a gestão de riscos do seu projeto ou da sua linha de produção para outro nível, eu te vejo no vídeo 2 dessa série.